Voltei, pessoal, voltei para nossa aula de matemática. Então, e a nossa aula de matemática de hoje, eu adoro, porque é um assunto que a gente já começou falando na terça-feira e hoje a gente vai continuar, que para encerrar, né? Claro que a gente vai continuar treinando, mas assim, vai ser mesmo para a gente aprender o restante desse assunto. Vai ser sobre as expressões numéricas com adição, subtração, divisão e multiplicação. Não se assuste, porque também, assim como na terça-feira que nós vimos, essa aqui também tem regrinhas para serem seguidas. E se a gente seguir essas regrinhas, a gente consegue tirar de letra, tá bom? Antes disso, tudo que a tia vai falar aqui, vocês já receberam aí na casa de vocês através dessa folhinha aqui. Então, acompanha aí. Expressões numéricas com as 4 operações e os sinais de associação. Nós já sabemos quais são os sinais de associação. Parênteses, colchetes e chaves. Então agora vocês acompanham o primeiro parágrafo. Agora que já estamos bem familiarizados com as expressões numéricas, vamos aprender como resolvê-las quando as mesmas possuem as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Para solucionarmos tais expressões, é necessário seguir os seguintes passos. Primeiro, resolvemos a multiplicação e a divisão na ordem que aparece, tá? Primeiro, se na expressão tem as 4 operações, primeiro a gente resolve a multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecem. Depois, segundo, resolvemos a adição e a subtração, também na ordem que aparece, tá bom? Vocês vão ver isso melhor quando a tia explicar aqui no quadro. Lembrando que, ao aparecer os sinais de associação, devemos obedecer à ordem que já estudamos. Vamos relembrar. Primeiro eliminamos os parênteses, depois eliminamos os colchetes e, por último eliminamos as chaves. Importante, você não pode esquecer de respeitar a ordem das operações dentro dos sinais de associação. Veja os exemplos. Por quê? Essa aqui não tem, mas pode acontecer de uma expressão dentro dela ter assim, 10 dividido por 2 mais 9. E aí, o que vocês vão fazer? Vai seguir a ordem. Primeiro vai resolver a divisão, não é mesmo? E depois o resultado, que no caso vai ser 5, vai somar a 9. Tia, mas fora do parênteses tem outras operações. Não importa. A gente tem que seguir a ordem dos parênteses, colchetes e chaves e a ordem das operações. Então, se apareceu mais, menos, dividir e vezes, primeiro a gente faz de vezes e dividir na ordem que aparece e depois a gente resolve mais e menos na ordem que aparece, tá bom? Então, vamos lá pro exemplo. Mais pra frente para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vamos lá. Nessa operação aqui, nós temos o 10 dividido por 5 mais 4 vezes 2 menos 1 mais 8, tá? Então, nós já vimos que nós temos que resolver primeiro a multiplicação e a divisão. Então, se já apareceu uma divisão, vamos começar por ela. Aqui. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. E aí eu vou repetir o restante. Então, mais 4 vezes 2 menos 1 mais 8. E agora, percebam, tem o mais que vem antes do vezes. Mas a ordem que a tia acabou de falar é que a gente tem que fazer a divisão e a multiplicação antes da adição e da subtração. Então, nós vamos deixar esse 2 e vamos fazer isso aqui, ó. 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, aí a gente pode repetir o restante, ó. Menos 1 mais 8. Certo? Aí, agora a gente vai continuar, ó. 2 mais 8. 10 menos 1 mais 8. 10 menos 1, 9. 9 mais 8, 17. Deu para entender, meus amores? A gente tem que lembrar dessas regrinhas de
qual operação vem primeiro. Porque se a gente não sabe disso, o que ia acontecer? Vocês iam resolver isso aqui primeiro, mas não é. O vezes, ele tem que vir antes do mais e do menos. E o dividir também, tá? Depois que a gente eliminou todas as continhas de dividir, todas as continhas de vezes, aí sim a gente pode começar a resolver as continhas da adição e da subtração, tá bom? Vamos agora para o próximo exemplo, que aí vocês vão entender melhor a questão dos parênteses. Vamos lá. Cheguei bem para frente aqui para vocês visualizarem também essa daqui. Percebam que aqui dentro do parênteses tem o mais e o vezes. Como a gente já sabe, a nossa prioridade é o vezes. Então, vamos lá. Se tem o vezes aqui, eu já sei que eu vou multiplicar ele primeiro. 8 vezes 1, 8. Repito o que está fora. Tiro parênteses? Não, porque ainda tenho 2 para somar. Então, eu continuo aqui com parênteses. Repito tudo que está fora. Então, menos 10 mais aqui. Certo? Então, aí a gente continua. Se ainda tem parênteses, a gente precisa eliminar. Então, agora sim, 2 mais 8, 10. Agora eu não preciso mais de parênteses. Continua a minha operação. Repito tudo que tá fora, tá? E agora, tia? Agora a gente presta atenção. Não tem parênteses para eliminar, mas tem o mais, o menos e o dividir. Quem vem primeiro? O dividir. Então, ó, esse aqui a gente faz primeiro. 10 dividido por 2, 5. Aí eu repito, ó, menos 50 menos 10, mais 10 menos 5. E agora? Agora a gente segue a ordem. 50 mais 10, 60, menos 5. 60 menos 5, 55. E aí, encerramos a nossa operação, a nossa expressão numérica. Viram como não é difícil? Não é difícil, mas a gente precisa treinar e a gente precisa prestar muito atenção nos detalhes, porque às vezes, quando chega aqui, ó, eliminamos os parênteses, aí vem aqui e começa fazendo direto, e aí vai estar errado, porque a gente tem que obedecer a ordem. Primeiro a divisão e a multiplicação, na ordem que aparece, e só depois a adição e a subtração. Se tiver dentro dos parênteses, dos colchetes e das chaves, aí a gente segue a mesma ordem. Tá bom, pessoal? Então, agora vocês vão fazer a atividade aí para treinar bastante da letra A até a letra K, tá? Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar que a tia tá aqui para responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de aprender mais essa forma de resolver as expressões, porque eu adoro essa matéria, eu acho muito legal, tá? Um grande beijo, aproveite o final de semana, bom descanso e a gente se vê segunda-feira. Tchau!